Olá pessoal, estou aqui com a cabeça meio pegando fogo. Fernando Rosário de Souza, para falar para vocês um pouquinho sobre a origem, os simbolismos que estão por trás das festas juninas, tá? As festas juninas fazem parte do acervo cultural do povo brasileiro. Então, em história, eu acredito que cabe muito eu explicar alguns desses simbolismos. Vamos lá? Em primeiro lugar, é muito importante a gente tentar entender as festas juninas como uma homenagem ao homem do campo, como uma homenagem à zona rural que fornece os alimentos, que fornece a matéria-prima para o sustento de toda a nossa sociedade. E é lógico que numa época de agronegócios, de latifúndios, a gente não pode esquecer do verdadeiro significado do homem do campo, como esse senhor e essa senhora que estão na imagem e que são a base para que o mundo seja sustentável, para que a gente realmente tenha uma integração entre campo e cidade. Todo produto da zona urbana que você imaginar, ele precisou de alguma matéria-prima do campo, tá? Então, da zona rural, se você imagina um creme de cacau, precisou ser plantado cacau, por exemplo. Se você imagina um suco de laranja em caixinha, precisou ser plantada a laranja. E assim por diante, sem contar nos alimentos integrais aí, que nós deveríamos escolher comer, inclusive eu, e evitar menos processados, né? Então comer comida de verdade, arroz, feijão, milho, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Justamente por esta homenagem que nós devemos fazer ao homem do campo, me chateia um pouco, às vezes a gente vê algum festival aí, de que as festas juninas viram algo para o trabalhador rural, ao invés de ser homenageado, ele ser ridicularizado, tá? Roupa remendada, às vezes até coração nas nádegas, né? Um remendo assim. Então, dente faltando, sobrancelha que junta. O que eu acho, e é lógico que isso é muito pessoal, mas eu estou colocando aqui, se é uma festa de homenagem ao homem do campo, o homem do campo, quando ele vai numa celebração, quando ele vai numa festa, ele não põe a roupa remendada, ele põe a melhor roupa que existe, tá? Dente bem cariado, assim, bem perdido, costuma ter quem come muito alimento processado. Quem come alimentos mais naturais, tem uma alimentação mais saudável, existe uma tendência de ter dentes melhores. Mas enfim, também não quero ficar muito tempo neste tema, mas é algo para a gente refletir. Caminhando mais um pouquinho, as festas de agradecimento pela fartura da plantação, pela fartura da criação de animais, ter filhotes, é algo que está nas pinturas rupestres e aparece para a humanidade desde que o ser humano existe. Ou pelo menos desde que o ser humano, no período neolítico, virou sedentário. Por quê? Porque cultivava seu próprio alimento, né? Então, olha a alegria deste homem pré-histórico ao perceber que o animal que ele criava, talvez uma ovelha, não sei, ou algo parecido, teve um filhote. Ele ficou muito contente, né? Isso está numa pintura rupestre. Então estas festas para agradecer a plantação, para agradecer que a pecuária, o pastoreio está produtivo, vem desde a pré-história. Lógico que não se chamavam festas juninas. Mas lá no hemisfério norte, lá onde está a Europa, os países que foram nossas metrópoles, né, Portugal, Espanha, aqui, falando em relação à América Latina, o verão é justamente em junho. É diferente da gente, né? Que em junho é o mês mais friozinho.
que a gente tem até algumas coisas na festa junina que são para esquentar, como a fogueira, como o vinho quente, o quentão, né? Mas enfim. Em junho, no hemisfério norte, é verão. E aí, é justamente no verão que aconteciam as colheitas, tá? E aí, justamente no solstício de verão, ou seja, no dia, perto do dia que o Sol está mais perto da Terra, é quando eles aproveitavam isso na Idade Antiga, principalmente, já na pré-história, mas principalmente na Idade Antiga e vai avançando pela Idade Média, as forças da natureza, aos elementos que estão envolvidos na plantação. Então o fogo é representado, né? O sol é representado pelo fogo. Precisa de sol para uma plantação crescer. A chuva é a água, né, que cai do céu, como se fosse um presente. E a terra, né, está ligada à fertilidade, onde as coisas brotam, onde os alimentos nascem, onde os animais pisam. A Igreja Católica na Idade Média era muito forte. Para quem já estudou esse tema, existia a mentalidade teocêntrica. E aí a igreja falou assim, olha, essas tradições de homenagear as forças da natureza vêm desde tempos muito remotos. Nós não vamos conseguir fazer com que o povo deixe de homenagear a essas energias, a essas forças. Vamos tentar associar com os santos católicos que tiveram sua data colocada no mês de junho. Então, São João, só para a gente ter uma ideia, tá? Ele está ligado ao deserto. Para quem não sabe, João Batista, ele morava no deserto, né? Existem trechos que falam que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e vivia no deserto. Então o deserto é lugar de muito calor, de muito fogo. Pedro, pela tradição cristã, foi o que teria recebido as chaves do céu. O que ele ligasse no céu seria ligado na terra, e o que ele desligasse seria desligado. A chave virou, na tradição popular, que ele tem a chave para abrir a chuva e fechar a chuva. Você já deve ter ouvido alguma pessoa mais velha falar assim, começou a chover porque São Pedro está lavando o chão do céu, né? Mas enfim, Pedro está muito associado à água, e sem contar que ele também era pescador, né? Então as águas estão muito ligadas. E Antônio, que antes de chamar Antônio era Fernando, ele distribuía pão para os pobres. Não sei se alguém já viu uma tradição que chama o pão de Santo Antônio, que algumas pessoas mais antigas, mais tradicionais, a tradição em algumas famílias se mantém. No dia de Santo Antônio pega um pãozinho e coloca na lata de açúcar, né? Ou de arroz, para que não falte alimento. Não estou falando que isso funciona nem que não funciona. Isso é a fé de cada um, né? Mas enfim. Porque Santo Antônio ele distribuía pão para as pessoas mais pobres. Então, como o pão é feito do trigo que vem da terra, e ele estava preocupado com o pão da terra e não só com as questões espirituais, não só com as questões do céu, a Igreja Católica achou que ele era um bom santo para se ligar à terra, à fertilidade da terra, tá? Alguns elementos que estão ligados a essas forças da natureza, tá? Como as festas eram em homenagem ao fogo, costuma ter fogueira, costuma ter balão, ainda que ele seja muito perigoso, mas um balão de enfeite, né? A água está simbolizada, é quase inimaginável uma festa junina sem a barraca da pescaria, ainda que seja com os peixinhos espetados na areia, mas é pra gente lembrar da água, da tradição dos pescadores. E a terra, pisar no chão, formar os casais, né? Ter o casamento que indicava, principalmente no passado, não que não indique hoje em dia, o crescimento de uma família, né? Então, nós temos a quadrilha, tá?
dançar em círculo, pisar no chão bem forte, pular, né? Em volta da fogueira, com a pescaria por perto. Percebe como os elementos históricos vão se mantendo? Eu queria concluir com uma música do Milton Nascimento, do Chico Buarque, novinhos aqui, deixa eu ver se vai tocar, que fala justamente sobre homenagem à terra, tá? Então... Recolher cada vago do trigo, forjar o trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Essa música chama Cio da Terra, Desejo da Terra. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Percebem como ela fala da ligação do campo e da cidade? É quase uma homenagem aos agricultores. Fazer carinho na terra. Os desejos da terra, cio da terra, propícia a estação e fecundar o chão. Gente, espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço.